foi mais difícil encaixar, porque era uma realidade para nós, aqui na Ilha Terceira, ainda um bocadinho desconhecida, é o facto de ser frade, ou seja, de ser religioso, de não ser apenas sacerdote, mas ter uma vocação sacerdotal que está unida a uma vocação religiosa. Seja muito bem-vindo a mais um Terceira Dimensão. Hoje temos um convidado especial, Renato Pereira, que é natural da freguesia da Vila Nova e nascido a 3 de maio de 1992. Frei Renato da Cruz foi a 15 de outubro de 2010, com 18 anos, para a Ordem dos Carmelitas Descalços, enquanto iniciava os estudos teológicos na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Recebeu o hábito carmelita, iniciando o noviciado a 2 de setembro de 2012 e no dia 31 de agosto de 2013 fez a sua profissão temporal no convento do Menino Jesus de Praga. Entre setembro de 2013 e outubro de 2016, continua o seu percurso formativo entre Salamanca e Madrid e aí continua também os seus estudos académicos. A partir de 2016, integrou as comunidades carmelitas de Fátima e do Porto, concluindo então o seu período de formação inicial com a profissão solene. Atualmente ele faz parte da comunidade de Fátima e fez a sua profissão perpétua como carmelita descalço no dia 14 de dezembro de 2018. No passado dia 1 de dezembro, algo muito recente, recebeu a sua ordenação diaconal na Sé Catedral de Angra do Heroísmo, portanto na sua diocese. Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso Terceira Dimensão. Posso tratar de Renato? Sim, por favor. Pronto, para quem não sabe, nós também nos conhecemos. Eu mais novinho um bocadinho, tu também, mas conhecíamos através da nossa paróquia, da mesma freguesia, e ambos estávamos inseridos na igreja. Eu lembro-me desde muito cedo que pertencias ao grupo de jovens amigos de Jesus. Entretanto, formou-se um outro grupo do qual eu fazia parte, e eu lembro-me de pertencer a grupos de crianças, onde animávamos a missa e também fazias parte. Portanto, o teu percurso foi desde muito cedo marcado pela Igreja e desde muito cedo entendeste que essa era a tua vocação. Sim, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite e é um gosto estar contigo. É sempre bom rever os amigos. Sim, eu desde que me lembro, desde que tenho consciência de mim, a Igreja e Deus e as coisas de Deus sempre estiveram muito presentes na minha vida. Costumo dizer que eu acho que quase que nasci a dizer que queria ser padre, não é? Eu lembro-me, aliás, não me lembro, os meus pais contam-me, que aí com 3 anos eu já dizia que queria ser padre. Acho que isso se deve também ao facto dos meus pais terem lá o Espírito Santo em casa, terem uma coroação, mais ou menos também quando eu tinha essa idade. E se calhar aquilo também despertou em mim alguma coisa, não é? Mas era um dizer que queria ser padre muito inocente, muito ingênuo, não é? Mas acho que foi, claro, eu sou crente, portanto olho as coisas também com um olhar crente. Acho que foi Deus a atuar com os meios que tinha. E de facto eu sempre me senti muito atraído pela Igreja. Eu muito novinho comecei a ir à missa sozinho, claro, primeiro só ao domingo, depois também às vezes à semana. E estar na Igreja era quase como estar em casa, não é? E, portanto, o envolvimento posterior no grupo de crianças, nos grupos de jovens, nos retiros, no grupo de oração, no curso bíblico, depois também como catequista, era algo muito natural, era uma continuação quase lógica daquele encanto que eu sentia pelo espaço que era a Igreja e também o encanto que sentia em estar na Igreja, ou seja, em estar próximo de algo que me era muito quase familiar. Depois percebi que esse algo era Deus, em Jesus Cristo, não é? E foi um caminho assim muito progressivo, mas sim, acho que desde criança este horizonte de Deus e da vocação, ainda que de uma maneira muito ingênua, muito infantil, mas era muito presente. E depois, claro, que ganham razões mais profundas, foi objeto de um discernimento, mas sim, desde criança esse horizonte marca a minha vida. Portanto, então, todos os movimentos que estavas inserido e também as pessoas que fizeram parte da tua vida, recordo, por exemplo, do Padre Francisco, foram fundamentais para este percurso. Sim, eu não me consigo explicar a mim mesmo, nem à minha história, sem todas as pessoas que passaram pela minha vida e nos diversos grupos, até as pessoas que muitas vezes não compreendiam o trabalho pastoral que se desenvolve.
Claro que como em todas as coisas, mas também na vida cristã, muitas vezes as sensibilidades são diferentes. E acho que até as pessoas que muitas vezes não compreenderam as opções pastorais que se tomaram, ou o trabalho pastoral que se fazia, acho que até essas pessoas foram muito importantes, porque me obrigaram a pensar porque é que eu estava a fazer aquilo. Quais eram as motivações profundas que me levavam a fazer isso. E isso foi um caminho muito bom e muito prático para ir percebendo realmente a que é que Deus me chamava. Ou seja, se eu estou a fazer isto por causa de mim, porque me sinto bem, como um ativismo, que é legítimo, que é bom, mas há outros lugares para lutar por uma causa. Também pertenci um tempo aos escoteiros, também estive muito tempo no grupo folclórico da Vila Nova, mas ali era diferente. Havia uma dimensão que lá está, que é a vida espiritual, que é a vida cristã, que é a vida de comunhão com Deus, que tornava aquela atividade diferente. E sim, há pessoas que marcaram absolutamente o meu caminho. E se calhar, nesta primeira etapa do meu caminho, enquanto vivi aqui na Ilha Terceira até aos 18 anos, o Padre Francisco foi, sem dúvida, aquela pessoa que me marcou. Há claramente na minha vida uma etapa antes do Padre Francisco e depois do Padre Francisco. Acho que foi a proximidade com um sacerdote encantado com a sua vocação, um sacerdote com um estilo muito próprio, é verdade, que me fez despertar, não é? Lembro-me de ser criança, e quando digo criança, eu estava no terceiro ano quando ele chegou, portanto, ali no quarto, quinto ano, não é? De ficar encantado ao ver o tempo que ele passava a rezar na Capela do Santíssimo, não é? Nós somos dois da Vila Nova, conhecemos a Capela do Santíssimo, sabes muito bem o que eu estou a dizer, não é? A maneira como ele ficava ali e tudo mais podia esperar, porque aquele momento era importante, não é? E foi com ele que eu aprendi a rezar a liturgia das horas, que é a oração assim oficial da Igreja, não é? E de facto o que eu via nele era esta conjugação entre uma vida orante, ou seja, um homem de joelhos no chão, mas também um homem que depois era muito próximo, muito dinâmico, muito ativo, claro que com a sua personalidade, com o seu modo de ser, que muitas vezes também chocou com aquilo que era o costume, não é? Mas isso também foi importante para mim para perceber que Evangelho e cultura são realidades que dialogam, mas não são coisas iguais. O Evangelho é maior do que as culturas, não é? E a nossa cultura é muito bela e cada dia sou mais encantado por ela, não é? Mas o Evangelho é maior do que tudo isto, não é? E o Padre Francisco foi, a vários níveis, um despertador de Deus na minha vida. E, sobretudo, foi a pessoa com quem eu partilhei estas inquietações, não é? Porque ali entre o quinto e o sexto ano, esta questão vocacional era uma questão que me dava muita vergonha. Eu não falava disto a ninguém. Toda a gente dizia que eu ia ser padre e eu detestava que me dissessem, não é? As minhas catequistas diziam, mas tu vais ser padre, não é? Eu não quero que me falem isso, não quero saber disso. Porque, pronto, era uma coisa que eu não sabia explicar, não é? Mas a chegada do Padre Francisco, todo o movimento que ele imprimiu à paróquia, a maneira como eu também me fui integrando nesse movimento, tudo isso foi despertando, não é? E depois, ali a partir do sétimo ano, foi ele que me acompanhou quase mensalmente, não é? Tínhamos uma conversa sobre estes temas. Ele foi-me ajudando a perceber também os sinais que eu encontrando na minha vida. Claro, eu era um menino, era um adolescente, e ele, com uma paciência paternal, verdadeiramente paternal, foi-me ensinando a perceber como é que Deus atua e como é que Deus fala. E lembro-me daquelas conversas longas lá no nosso cartório da Vila Nova e que foram, sem dúvida, fundamentais, não é? E também muitas outras pessoas, os meus colegas, os meus amigos, quase meus irmãos, não é? De sangue do grupo de jovens, primeiro dos Amigos de Jesus, mas também das Chamas do Espírito e dos Amigos da Fé, na fé, foram pessoas fundamentais, não é? Para rezarmos juntos, para trabalharmos juntos, para sofrermos juntos, para crescermos juntos, não é? E para descobrirmos muita coisa juntos. Acho que eu não seria quem sou hoje se não tivesse aqueles jovens, mais velhos do que eu, alguns, com quem aprendi tanto, não é? E depois as catequistas, que fizeram um trabalho excelente comigo, todas as pessoas da comunidade, e até de outras comunidades. Nós temos muita ligação com o pessoal das LAS, com o grupo de jovens, os mensageiros, não é? E este trabalho também com outras paróquias, com outras sensibilidades, foi muito importante. Já agora que falo nos mensageiros, também uma pessoa fundamental no meu caminho
foi o Padre António Rocha, que faleceu recentemente, e também aqui a minha homenagem a ele. Também um exemplo de sacerdote, de um homem muito de oração, que me comoveu profundamente. Mas sim, eu não me consigo explicar sem toda esta gente que me ajudou imenso no meu caminho. Mas em alguma circunstância houve aquele momento em que disseste, ok, tenho que seguir esta vocação, houve aquele chamamento que se costuma dizer que existe? Sim, ou seja, não houve um anjinho, nenhuma voz, nenhuma luz. Não houve nada disso. Não. Se bem que eu desejava muito isso, eu estava sempre à espera que isso acontecesse, não é? Nós, quando fazíamos as orações, dissemos assim, oxalá que seja hoje, oxalá que seja hoje que eu vou ver a luz ou vou sentir a voz. Não, nunca houve voz, nunca houve luz, nunca houve uma carta registada que chegou a casa e dizer, olha, o teu lugar é este. Mas alguns momentos marcaram muito. Por exemplo, um momento que nós estávamos... O grupo de jovens tinha uma coroação, aquela famosa coroação lá do grupo de jovens, e houve uns problemas, não é? Como é normal nos grupos de jovens, e o Padre Francisco estava um bocadinho, cansado daquilo, e lembro-me de... Entretanto, o telefone da igreja tocou, nós não sabíamos onde estava o Padre Francisco, e eu fui à procura dele e encontrei-o na Capela do Santíssimo, de joelhos, e assim emocionado. Acho que não há problema dizer, a chorar, não é? E esse foi o momento em que eu percebi o que é ser pai, espiritualmente falando, não é? E isso mexeu muito comigo. Perceber que... Porque eu sempre quis ser pai, não é? Eu lembro-me da minha professora primária, a professora Conceição Vaz, no último dia de aulas do 4º ano, perguntar: oh, Renato, mas então, como é? Tu queres ser padre? Eu assim... eu na minha inocência... eu gostava de ser padre, mas eu gostava muito de ser pai. Gostava muito de ter os meus filhos. Pronto, isto na minha inocência, não é? E eu acho que naquele dia, vindo ali o Padre Francisco também... cansado das nossas brigas e das nossas intrigas, acho que percebi o que era alguém ser pai, no sentido espiritual da palavra, não é? E isso mexeu muito comigo. Também, outro momento que mexeu muito comigo foi fazer uma experiência, como depois fiz, com os carmelitas descalços, ou seja, chegar a um lugar que tu não conheces, com pessoas que tu não conheces, nunca viste à frente, e de repente sentes-te em casa, do nada. Foram esses, se calhar, se eu tivesse que decidir 2 momentos que me marcaram, que se fez luz no meu coração e na minha vida, foram estes 2 momentos. O primeiro porque descobri o que é que implicava a vocação sacerdotal. Ou seja, era ser pai, não é? Ser pastor, claro, não, sem paternalismos, não é? Mas estar com as pessoas, implicar-se com as pessoas e, se for preciso, sofrer com e pelas pessoas. E isso marcou a minha vocação sacerdotal. E depois, a vocação religiosa foi chegar a uma comunidade e sentir que tu pertences ali. Acho que foram estes 2 momentos muito normais, ou seja, vividos no meio da vida. Coisas muito, muito normais. Tenho aqui uma frase da Santa Teresa que vós sou, para vós nasci, Senhor, que quereis fazer de mim. Hoje, depois da tua ordenação, sabes o que é que o Senhor quer fazer de ti? Eu acho que começo a perceber que o que Ele me pede é só uma coisa. É que eu não estorvo muito. Eu acho que o nosso problema é estrovar. Eu acho que Ele me pede é... Não começo a estrovar a minha ação. Estes dias, muita gente me perguntava: tu estás nervoso para a ordenação? Claro que eu depois no dia fiquei ali nervoso, houve ali uns contratempos, mas eu estava muito calmo. Porque se há coisa que o meu caminho a mim me provou, é que isto não é algo que saia das nossas forças. Não é algo que parte das nossas forças. É algo que Deus faz em nós. Portanto, eu acho que a primeira coisa que Deus me pede é para eu não estrovar. E depois acho que Deus me pede para eu ser muito fiel àquilo que é a minha vida. A minha vida é marcada pela oração, é marcada pela minha vida em comunidade, é marcado pelo meu trabalho apostólico, não é? Ou seja, mas em primeiro lugar, ser muito fiel à oração, ser muito fiel a este contacto com Ele, não é? Porque nós, os carmelitas, temos uma hora de oração de manhã e uma hora de oração à tarde, oração silenciosa. E isto, de facto, é a fonte de tudo. Depois, ser muito fiel aos meus irmãos de comunidade, mas também às minhas irmãs carmelitas e aos meus irmãos seculares carmelitas, que formamos uma só família. E sinto que o Senhor me pede que seja muito fiel a eles, ou seja, que os ame, que os estime. Não é? Porque o apostolado, ou seja, a nossa obra, aquilo que nós fazemos, brota naturalmente daqui. Ou seja, brota quando um jovem, quando uma pessoa de meia idade, quando um idoso, não é, procura um carmelita, é sempre por causa da vida de oração, por causa da espiritualidade, não é? E nós o que fazemos é partilhar a nossa vida. E claro, se a nossa vida comunitária está um desastre,
a pessoa que vem não se vai sentir bem. Se eu não rezo, se eu não tenho uma intimidade com o Senhor, eu não tenho nada para dar a essa pessoa. Portanto, se eu sou um carmelita fiel à minha oração, fiel à minha comunidade, a minha obra, o meu papel na igreja vai brotar naturalmente. Portanto, eu acho que é isso que Jesus me pede, é que para eu não estrovar muito, para eu ficar quietinho, que vais diz por cá, e depois para ser muito fiel àquilo que é a minha identidade. E o resto vem por acréscimo. Ao longo do teu percurso, alguma vez duvidaste de ti? Por exemplo, os teus pais, os teus amigos, sempre te apoiaram nesta decisão? Houve algum momento em que disseste, ok, se calhar este não é um caminho a seguir? Sim, ou seja, eu acho que a vocação sacerdotal era uma vocação previsível, porque num certo momento da minha vida eu passava mais tempo na igreja do que em casa. Portanto, o que não era normal num rapaz de 16, 17 e 18 anos. Portanto, começou-se a perceber que aquilo ali, pronto, era para padre, não é? O que foi mais difícil, eu não digo que fui contrariado, mas o que foi mais difícil encaixar, porque era uma realidade para nós, aqui na Ilha Terceira, ainda um bocadinho desconhecida, é o facto de ser frade, ou seja, de ser religioso, de não ser apenas sacerdote, mas ter uma vocação sacerdotal que está unida a uma vocação religiosa. Porque nós temos, e peço desculpa se cometo aqui uma gafe, não é? Nós temos cá na ilha os irmãos de São João de Deus e uma presença franciscana que eu não sei neste momento como é que está, não é? Mas, ou seja, nós não temos, se calhar, muito presentes estes homens que vivem em conventos, não é? Que vivem em comunidade. Nós temos, como é legítimo e fazem um trabalho tão abnegado e tão generoso, os párocos, não é? Aqueles homens que vivem para a paróquia, que vivem ali na comunidade, não é? Eu lembro-me de um dia, tinha pai 13, 14 anos, na Ermida da Senhora da Ajuda, vim lá descer as escadinhas com o Padre Francisco, depois da missa, e era um dia de um franciscano qualquer. Eu para o Padre Francisco, eu não percebo estes frades que se fecham nos conventos. Para quê? Que desperdício, quer dizer, com tanta falta aqui de sacerdotes nas paróquias para ajudar as pessoas, porquê é que eles vão se fechar num convento? Mal eu sabia. Ou seja, o primeiro trabalho fui eu perceber que há aqui mais alguma coisa. E claro, a minha família, os meus amigos, perceberem que se calhar o Nosso Senhor me pedia outra coisa diferente do que é mais habitual, não é? Não é que seja especial, acho que não é especial. É numericamente menos normal, vamos dizer assim. E claro, foi um trabalho, acho que foi um trabalho de ir percebendo o que é que estava a acontecer. A primeira coisa foi, ok, se escolhes esta vida, viverás permanentemente longe da ilha. E sim, essa foi a primeira barreira, ou seja, acho que hoje em dia as famílias estão preparadas para ter os filhos fora 5 anos, a fazer um curso, um mestrado, ou então a prosseguir estudos, mas ter um filho que vai viver para fora da ilha permanentemente e toma isso como uma opção de vida é duro, e foi duro, e para mim foi duro, porque eu amo esta terra e as minhas gentes. Depois também a questão da pobreza, não é? Porque faz foto de pobreza e de repente tu não vais ter nada teu, e como é que tu vais viver, e como é que vai ser o teu futuro, não vais ter uma conta bancária, e como é que tu vais governar. Mas depois, pouco a pouco, foi o contacto com os outros frades, a minha família também teve a oportunidade de ir aos conventos, de conhecer os frades, não é? Que ajudou a perceber que era uma vida extremamente normal e extremamente feliz. E isso foi dissipando todas as dúvidas. Agora, momentos de dúvida pessoal, tive muitas. Eu não queria ir para o noviciado. Lembro de uma conversa, um mês antes de começar o noviciado, 2 meses se calhar, com o Padre Joaquim, que na altura era o meu provincial, eu lá em cima num telhado da nossa casa, eu dizia, eu não vou para o noviciado porque eu não tenho certeza nada disto, eu não sei se é isto que eu quero. E ele, não, tu vais e vais e vais. E eu fui, não é? E hoje dou muitas graças a Deus por esse empurrão, porque foi um momento fundamental na minha vida. E mesmo depois, eu lembro-me de um dia ter, assim, vontade de ir embora, mas vontade mesmo de fazer as malas e ir embora. E o Padre Jeremias, que também já faleceu, um santo sacerdote, pronto, era a pessoa com quem eu falava a nível espiritual. Lembro-me de ir falar com ele, estávamos numa mesa, ele deu um murro na mesa e disse assim, tu és carmelita e não vais embora daqui para fora. Ou seja, houve muitos momentos de dúvida, mas Deus colocou-me naqueles momentos sempre as pessoas certas ao meu lado. E eu acho que isso é um sinal muito bonito da nossa vida. Deus colocar-nos as pessoas certas no momento certo. No que toca a mudanças da vida, e todos nós sabemos que
por este caminho, impede-se o casamento, a questão que falavas há pouco do ter filhos. Esta foi, quando se decidiste seguir este caminho, este nunca foi impedimento, nunca, há pouco falavas da questão de pai, mas, por exemplo, o casamento nunca te fez deixar-te de pé atrás e dizer que se calhar não era o melhor, ou mesmo as pessoas julgarem e dizerem, olha, não vais casar, não vais ter filhos. Sim, sim, sim. É assim, claro que, como qualquer rapaz da minha idade, é sempre uma coisa que pesa, ou seja, eu continuo a ser homem com tudo o que significa ser homem, não é? E ver uma senhora bonita e saber que ela é bonita, não é? E claro que isso pesou, ou seja, constituir família, ainda hoje fico derretido quando vejo uma criança. Eu digo que às vezes a minha maior dúvida vocacional não é tanto uma senhora bonita, mas é ver um casal com um bebê. Isso a mim parte-me todo, deixa-me desfeito, não é? Mas a castidade, porque nós, além do celibato, ou seja, além desta obrigação de não constituir família, de não ter uma pessoa a quem nos entregamos totalmente, para nós também é este sentido mais lato da castidade, não é? A castidade é nós descobrirmos que somos chamados a amar todos. E para amar todos não podemos ter uma pessoa a quem nos dedicamos de uma maneira muito especial e quase exclusiva, porque é isso o casamento, no fundo, não é? Portanto, foi esta vontade de chegar a todos e de me dar a todos e de cuidar de muitos, não é? Que fez com que naturalmente a questão da castidade, que é uma questão às vezes também mal compreendida, não é? Que essa questão da castidade fosse integrada e enquadrada numa opção maior. Ou seja, eu hoje não me vivo a lamentar porque não tenho uma mulher e, claro, começo a ver os meus amigos a casar e eu a ficar patio, não é? Mas vivo isto com muita serenidade porque, lá está, eu fiz uma opção de vida em que abdiquei, e a palavra é esta, abdiquei, não é? Não tenho, nem terei, se Deus me conservar e se eu também não for infiel à minha vocação, não é? Não tenho nem terei uma mulher ao meu lado e filhos a quem amar, não é? Mas fiz esta opção porque quero chegar a mais gente, não é? E isso preenche. E Deus, eu compreendo quem está de fora, às vezes pode não perceber esta opção, porque também Deus dá uma graça. Isto não é uma coisa heroica humana que nós conseguimos ser fiéis a isto. Não é, ou seja, há aqui uma graça de Deus, uma força especial de Deus, vamos pôr assim estas palavras, para viver isto, porque lá está, Ele pede a algumas pessoas que vivam assim, de maneira casta, de maneira celibatária, para o bem de todos. Eu não sou casto e celibatário para o meu bem. Mas depois também há uma coisa muito bonita que vai acontecendo no percurso, é que Deus vai nos colocando, a mim que foi-me colocando no meu percurso, famílias, não é? Pessoas com quem eu tenho uma grande proximidade. Aliás, na nossa família carmelita, um dos ramos são os seculares, onde há muitas famílias, e famílias inteiras. E de repente eu vejo-me a cuidar de crianças. E vejo-me a ser às vezes até cuidador informal de crianças e babysitter e essas coisas todas. E é uma maneira de me realizar também. Depois esta vertente mais humana, de dar e de receber amor, não é? Este amor de amizade, este amor a uma criança, este amor também com outras pessoas, não é? Depois é realizado de uma outra maneira, mas que preenche o coração. Não apaga o espaço, vamos dizer assim, que seria reservado para uma pessoa, não é? Porque esse espaço, e isto pode parecer muito piegas, mas esse espaço de facto está dedicado a Deus. Acho que não podemos ter medo de dizer isso, ou seja, uma pessoa que faz esta opção de vida, ou tem uma relação especial com Deus, ou então a vida, na minha opinião, na minha humilde opinião, perde sentido, não é? O celibato começa a ser uma cadeia. Eu estou preso aqui dentro e não posso estar com outra pessoa de outra maneira, não é? Mas acho que Deus também vai dando graça para entender todas estas coisas, e a mim deu, ao longo de todo o caminho. Se fôssemos agora olhar para o Renato que tinha 18 anos na altura, e olhando agora, sentes que tornaste uma pessoa diferente depois de todo este percurso? Muito, muito diferente. Eu costumo dizer que se eu tivesse morrido aos 18 anos, eu acho que ia para o céu. Agora já não sei. Não, mas muito diferente, muito diferente. Eu escolhi esta vida a pensar que o essencial, o que me ia encantar desta vida era a oração. E descobri depois que o que me encanta na vida de religioso, de frade, é a comunidade. É uma coisa que me encanta, é uma escola de vida fantástica. Claro que a oração
é muito, muito especial para mim e não me consigo compreender sem oração. Isto para dizer que o Renato que entrou nos Carmelitas era um Renato assim muito idealista, que pensava que as coisas aconteciam quase por magia na vida espiritual, que se nós nos dedicássemos muito às coisas tudo acontecia, que, pronto, tinha 18 anos. O Renato de hoje tem 27 e percebe que nós somos muito frágeis, eu sou muito frágil, eu sou muito humano, eu erro muitas vezes e, portanto, se eu sou assim, os outros também são. E portanto, tudo tem que ser levado com muita calma, com muita tranquilidade, com muita misericórdia, com muita atenção, não é? Eu acho que essa é a grande mudança do Renato com 18 anos, antes de entrar para a Ordem, e o Renato agora com 27. E também outra coisa que é saberes quem és e saber para onde vais. Eu aos 18 anos não sabia. E hoje sei. Hoje sei onde é que pertenço, hoje sei quem sou, e hoje tenho um projeto de vida que não me enche as medidas, vai para além das minhas medidas. As pessoas às vezes dizem assim, e estes dias voltaram-me a dizer, não é? Tu estás a fazer o que sempre sonhaste. E eu digo que sim, calmo, porque às vezes não dá para explicar. Mas eu não estou a fazer o que sempre sonhei. Isto é muito maior do que eu alguma vez sonhei. Ou seja, isto não é um sonho meramente meu e humano. Isto foi para além das minhas expectativas. E digo isto da minha vocação e acho que qualquer sacerdote, qualquer seminarista, aqui também os seminaristas da nossa diocese o poderão dizer, o que nós sonhamos está sempre muito aquém do que é a realidade. A realidade é muito mais bela. E é isto. Hoje o Renato, depois de 9 anos já de vida carmelita, é um Renato que está muito feliz e que percebe que Deus lhe deu muito mais do que aquilo que ele podia sonhar ou imaginar, mas muito mais mesmo. E porquê que a escolha da Ordem dos Carmelitas? É assim, num dado momento do meu discernimento vocacional, ali quando estava mais ou menos no 10º ano, o Padre Francisco colocou uma questão de, muito bem, Renato, tu sentes-te aqui em inquietação para o sacerdócio, mas eu também te vejo muito dedicado, que vais ter que dedicar à questão da oração, que vais precisar de uma comunidade, não é? E então o Padre Francisco sugeriu-me que conhecesse a vida religiosa. Ora, eu não tinha muito boa imagem da vida religiosa. Para mim os frades eram os tais, peço desculpa pelo termo, se ofender alguém, ofendo-me a mim mesmo em primeiro lugar, para mim os frades eram os tais inúteis que estavam fechados lá nos conventos. E até perceber que eu teria que fazer esta procura, pronto, houve aqui uma luta interior. Mas depois, e é assim, e eu fui totalmente à procura, não é? E o que eu fiz foi ir a uma lista que existe, que é o anuário, e perceber o que é que existia em Portugal. Porque para mim era novidade completa esta questão da vida religiosa. Perceber que religiosos é que existiam e a que é que se dedicavam. E depois comecei, há aqui coisas que me dizem algo, que estão de acordo com a minha procura, e há coisas que não, há carismas que não me dizem nada. E comecei a tentar conhecer aqueles que me diziam alguma coisa. E, à medida que fui conhecendo os carmelitas, gerou-se um encanto que eu acho que deve ser igual ao encanto de um rapaz quando descobre a mulher da sua vida, ou de uma rapariga quando descobre o homem da sua vida. O coração começa a palpitar, nós quando vemos alguma coisa relacionada com aquilo, os olhos brilham. E foi este encanto, foi perseguindo este encanto que eu fui conhecendo mais, fui percebendo quem eram os carmelitas e ao conhecer percebi que Deus já me tinha dado muitos sinais na minha vida para trás que esta seria a minha vocação. Deus foi deixando assim os sinais e depois, mais à frente, deu-me capacidade de olhar para trás e perceber que Ele já me estava a chamar a isto ainda antes de eu perceber. Mas, essencialmente, o que marca um carmelita é, em primeiro lugar, a questão da oração. E a oração contemplativa. Ou seja, uma oração feita de silêncio. Feita de presença diante de Deus. Não é? Isso é a primeira coisa. E eu depois é que eu percebi porque é que aquele menino, aquele Renatinho de 9, de 10, de 12, de 14, de 16 anos, gostava muito de ficar no Santíssimo sozinho. Até me lembro da minha mãe ligar, perguntando, então não vais para casa, Renato, como é? Mas lá está, eu ficava ali e era ali que me sentia bem. Depois eu percebi porque é que aquele Renatinho de 16 anos sentia-se muito bem com os jovens e sentia-se muito bem a viver com outras pessoas que partilhavam os mesmos ideais.
eu sentia-me chamado a uma vida comunitária. Eu sentia-me chamado a viver com pessoas que viviam a mesma vocação do que eu, não é? E depois fui percebendo que aquele Renatinho que gostava muito de ir para os retiros e de estar nos retiros e que havia outros tipos de coisa que não gostava tanto de fazer na vida da igreja, aquele Renato queria se dedicar a uma pastoral da espiritualidade, ou seja, de ajudar as outras pessoas na sua vida espiritual, a crescer na oração, a crescer nas virtudes e a crescer na sua relação com Deus. De facto, Deus foi-me dando os sinais todos. E eu depois, o que fui ganhando foi capacidade para ler esses sinais que Deus me dava. Como é que podemos aqui descrever a Ordem dos Carmelitas Descalços? Em que consiste os trabalhos que costumam fazer? Muito bem. A Ordem dos Carmelitas Descalços é uma ordem com uma longa história. Nós começamos no Monte Carmelo, pelo século XII, quando os cruzados que iam da Europa para libertar a Terra Santa da presença muçulmana, lutavam e depois precisavam de um novo sentido de vida, porque aquilo tinha acabado. Então refugiaram-se lá no monte, que era o Monte Carmelo, que estava muito ligado à figura do profeta Elias. E ali começaram uma vida muito normal, cada um na sua casinha, não é? E no meio havia uma capela dedicada a Nossa Senhora. A Nossa Senhora do Carmelo, do Monte Carmelo, que depois nós em português dizemos Nossa Senhora do Carmo. Daí vem Nossa Senhora do Carmo. Pronto, entretanto, esses frades recebem uma regra de vida, mas são expulsos da Terra Santa e vêm para a Europa. Muito bem, assentam-se na Europa, várias vicissitudes, até que chegamos ao século XVI e em Espanha, na cidade de Ávila, uma mulher, Teresa de Jesus, antes de Teresa de Almada, que era o nome de família dela, entra nas Carmelitas, que entretanto também se tinham fundado. Primeiro foram só os homens, depois também apareceram as Carmelitas, as mulheres, não é? E ela entra nas Carmelitas, mas sem grandes motivações, não é? E lá dentro dá-se uma conversão. A mulher, a Santa Teresa vira, não é? E percebe que era chamada a mais. Então, o que é que ela faz? Transforma a Ordem do Carmo um bocadinho à sua maneira. Faz o que nós chamamos uma reforma, mas que depois dá origem a uma fundação. Então nasce a Ordem dos Carmelitas Descalços. Portanto, nós nascemos com Santa Teresa. O primeiro convento carmelita descalço é o convento das irmãs, ou seja, das freiras, das carmelitas de clausura, que é fundado em 24 de agosto de 1562, em Ávila, convento de São José. E a partir daí começa um movimento, depois esse movimento de reforma alastra também aos frades, não é? E também começam a existir frades carmelitas descalços, e aqui brilha São João da Cruz, que juntamente com Santa Teresa é o nosso fundador. Nós temos estes dois pais fundadores. E, claro, eles perceberam que, fiéis a esta tradição do Carmelo que vinha desde a Terra Santa, tinham que se dedicar à oração, as irmãs totalmente dedicadas à oração, portanto, a vida de clausura, para que se dediquem à oração, viver em comunidade, claro, mas também era preciso uma expressão apostólica, uma expressão de trabalho diante do povo e para com o povo, não é? E essa expressão são os frades, não é? Então, Santa Teresa, quando pensa a ordem carmelita como um todo, os frades são quase a concretização da oração das irmãs. Não é? As irmãs estão a rezar por nós e nós estamos no mundo a levar ao mundo tudo aquilo que nós bebemos na oração. E, portanto, o nosso trabalho é este. É, primeiro, sermos fiéis à oração e depois ajudarmos as pessoas que nos procuram a crescer na oração, a crescer nesta relação com Deus. Porque a oração não é só rezar Pai Nosso e Ave Marias, como nós estamos habituados. A oração pode ser muito mais do que isso. Aliás, a oração é muito mais do que isso. A oração é uma relação de amizade com Cristo, não é? E claro, dizer isto é dizer tudo e pode ser não dizer nada, não é? Porque podemos ser dizermos muito amigos de Deus, mas depois quando nos colocamos em silêncio dentro do sacrário do Santíssimo, quer dizer, ficamos doidos, como dizemos cá, para sair dali para fora, não é? Portanto, aprender a estar com este Jesus, aprender a escutá-lo, esse é o trabalho de um carmelita. E, primeiro para si próprio, para depois também poder ajudar outros a fazê-lo. Porque nós, claro, trabalhamos com grupos, mas também trabalhamos muito a nível individual. É o acompanhamento de cada pessoa que nos procura. E depois também nos dedicamos muito a esta família, porque nós somos os primeiros que temos que cuidar das nossas irmãs e também dos nossos escolares, que são homens e mulheres totalmente normais, que estão nas empresas, nas escolas,
nos serviços públicos, ou que vivem só dedicados à sua família, não é? Que são casados, que são solteiros, mas que vivem a mesma vocação que eu vivo, mas no meio do mundo, não é? Como nós costumamos dizer, nesta linguagem um bocadinho já errónea, que é como se nós os frades não estivéssemos no meio do mundo, estamos. Mas eles estão inseridos no meio da vida normal, não é? Têm a sua família, os seus filhos, trabalham, estão nos hospitais, nas escolas, nas empresas, não é? E eles vivem esta espiritualidade no meio do trabalho, não é? E nós somos aqueles que temos esta vocação de cuidar. Cuidamos das nossas irmãs, que estão exclusivamente dedicadas à oração, a sua vida contemplativa de clausura, e também cuidamos dos nossos irmãos seculares. E todos juntos vivemos nesta grande família que busca, sobretudo, a comunhão com Deus Trindade, o próprio Deus é comunhão, não é? E procuramos também depois a comunhão entre nós, porque é muito bom para um frade ter uma relação com uma mulher, com uma religiosa, uma relação de grande liberdade, não é? É uma reconciliação entre o masculino e o feminino, não é? E ter esta relação próxima com as nossas irmãs faz-nos a nós frades muito bem. E ter esta relação próxima com os seculares que têm família, que têm filhos, que nos dão a conhecer os problemas reais do mundo. Porque nós, os frades, e isto acontece também com os sacerdotes, imagino, muitas vezes não temos contacto com o que são os problemas reais das famílias. Nós às vezes falamos da família desde o ambão, não é? Mas sem sabermos o que é uma família no seu dia-a-dia com os seus problemas reais. E os nossos escolares partilham connosco o dia-a-dia deles, não é? As suas preocupações, os problemas na educação dos filhos, os problemas da vida matrimonial, os problemas da vida no trabalho, não é? E esta partilha de vida entre as irmãs, entre os frades, entre os seculares, faz com que esta família depois se abra a outras pessoas que querem fazer a experiência de Deus, mas de uma maneira muito prática e muito real. Porque se há coisa que marca os carmelitas é a simplicidade e sermos muito concretos, muito práticos. Ser contemplativo não é andar nas nuvens ou andar a revirar os olhos. Não, ser contemplativo é ter os nossos momentos de oração, é certo, mas depois sermos homens muito práticos. Era assim Santa Teresa, terá que ser assim um carmelita. Porquê aqui o nome Frei Renato da Cruz? Era suposto ser assim ou é uma escolha tua ser o da Cruz? Sim, é uma escolha minha. Antigamente, os religiosos, para significar que eram outra pessoa, ou seja, que assumiam uma nova vida, mudavam até o primeiro nome, não é? Que é o nome de batismo. Pronto, depois do Concílio Vaticano II isso mudou. Porque antes mudavam o primeiro nome e recebiam sempre o que nós chamamos de nome religioso ou nome de religião ou de profissão. E antes era imposto, não é? O frade recebia, por exemplo, um frade que se chamasse Joaquim, na ordem podia-se chamar Frei António do Santíssimo Sacramento, não é? Antes o nome era um bocadinho imposto, não é? Hoje em dia é um bocadinho diferente. Nós mantemos o primeiro nome, eu sou Renato no cartão de cidadão e no meu assento de batismo, e escolhemos um nome religioso, claro que depois também é aprovado e isto em diálogo com os nossos superiores, que significa um bocadinho o que nós achamos que é a nossa vocação e aquilo que centra o nosso olhar e a nossa vida. E a cruz deste pequenino foi uma coisa que me centrou o olhar. Lembro-me do Padre Francisco que dizia: se queimassem todos os livros do mundo, bastaria uma cruz para nós percebermos o amor de Deus. Ou seja, um Cristo que se entrega totalmente e que se deixa matar por amor. Não é? E para mim a cruz tem esse significado, é a doação até ao limite. E se for preciso dar a própria vida por amor. E por isso escolhi este nome. Outros confrades meus têm outros nomes, mas eu escolhi ser Renato da Cruz. E aqui nos Açores há muito tempo que não existiam os carmelitas descalços, não é assim? Sim, exatamente. Nós os carmelitas descalços, nunca tivemos oportunidade de fundar aqui uma comunidade, mas já vários terceirenses e açorianos entraram na nossa ordem anteriormente. Aliás, se calhar também é o momento para fazer uma homenagem a um ilustre terceirense e angrense, André Madruga, que foi, salvo erro, o primeiro carmelita açoriano que entrou na ordem e que chegou a ser até chefe, que nós chamamos provincial, dos carmelitas em Portugal. Um homem de uma grande cultura, de uma grande ciência e que no seu tempo teve um bocadinho fama quase de santidade, não é? Ele não conheceu os carmelitas cá, como é óbvio que nós estávamos cá. Os pais mandaram-nos estudar para Coimbra
e foi em Coimbra, onde nós tínhamos um grande colégio, o Colégio de São José, em Coimbra, que ele conheceu os carmelitas e que se encantou e que entrou. No entanto, as ordens religiosas foram expulsas de Portugal, ou seja, todos os religiosos tiveram que deixar de ter vida comunitária em 1834. E claro, a partir daí nunca mais houve um carmelita açoriano. Quis Deus que em 2010, um terceirense voltasse, um açoriano voltasse a entrar no Carmelo. E sim, desta nova etapa, porque claro, a ordem foi expulsa e só regressou ali nos inícios do século XX, não é? Tivemos um tempo expulsos de Portugal. E sim, sou o primeiro carmelita desta nova etapa da ordem, o primeiro açoriano carmelita desta nova etapa da ordem em Portugal. Acreditas, e também tendo o teu exemplo, que muitos jovens não seguem este caminho por medo, ou por vergonha, ou por não serem aceitos na sociedade? Sim, e sobretudo por desconhecimento. Eu acho que nós somos pré-formatados, e a nível social também, que nós somos para casar, não é? O Papa Francisco tem falado muito do discernimento e da necessidade de, com os jovens, fazermos um trabalho de pastoral vocacional. Ou seja, que o jovem se pergunte qual é a sua vocação, para que é chamado. Claro que nós na escola temos a chamada orientação vocacional, mas isso é mais a orientação quase profissional, ou seja, que profissão que vais ter. Mas aqui o que está em causa é outra coisa, é nós percebermos a que vocação somos chamados. Porque suponho eu que casar não é só casar, é preciso também preparar a vida para o casamento, não é? Nós, por acaso, a nível dos carmelitas, temos uma atividade muito bela, que é o Rumos, em que, claro, como nós temos as três grandes vocações da Igreja, a vida sacerdotal, a vida religiosa e a vida matrimonial, criamos uma atividade em que os três ramos partilhamos com os jovens a nossa vocação. É um fim de semana, quase uma espécie de retiro, não é? Em que vamos com várias dinâmicas ajudando os jovens a perceber qual é a sua vocação através da partilha da nossa vocação. E o que se verifica, primeiro é que os jovens não conhecem o que é a vocação sacerdotal e o que é a vocação religiosa. Depois os que conhecem têm às vezes uma ideia um bocadinho deturpada do que é a realidade. E depois há jovens que nunca se questionaram e que chegam, quando se põem a pensar, a discernir tudo isto, percebem que se calhar Deus os chama a ser religiosos. Conheço vários jovens que entraram, por exemplo, nesta atividade de Rumos, falo disto porque é o que eu conheço, não é a realidade que tem mais à mão, que entraram ali no Rumos a dizer que eu acho que sou chamado ao matrimónio, e que depois percebem, não, calma, eu sinto-me chamado à vida religiosa, não é? Graças a Deus, e digo sempre graças a Deus, nós temos sempre mais namorados nesta atividade do que religiosos, ou seja, aquilo não é uma atividade, porque também há esse medo, não é? Quando alguém vai a uma atividade vocacional, cuidado que vai ser padre, ou seja, se vai a um retiro, se vai a uma atividade, cuidado que já vai ser padre. Também há esse estigma social que bloqueia muitas escolhas. E eu acho que há muitos jovens que, se calhar, não se animam a pensar tudo isto porque também estão bloqueados também a nível social. Há um estigma social a respeito disso, não é? Mas eu acho que, pouco a pouco, vai ser preciso mudar esta mentalidade, não é? Ou seja, nós podemos ser chamados para o matrimónio, mas também para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa. Mas, sobretudo, precisamos de discernir e preparar a vida para assumir estas vocações. E acho que isso hoje faz muita, muita, muita falta. Falo disto, peço desculpa porque é o que eu conheço, não é? Nós, os jovens que acolhemos no Rumos, muitas vezes, até a respeito da vocação da família, a vocação matrimonial, vêm de realidades um bocadinho disfuncionais e destruturadas, não é? E é preciso que se voltem a encantar com o que é uma família, que percebam a que é que a família está chamada, o que é que a família pode ser. Portanto, eu acho que é um trabalho de pastoral vocacional imenso a fazer, mas tem que ser através do testemunho, não é com muitos discursos, é partilhar a vida, partilhar o que é cada uma das vocações. E consideras que não só para quem sente que tem essa vocação, mas que a Igreja tem que ter um papel no que toca a cativar os jovens, não ser falso, muito que a Igreja ainda tem um modelo muito antigo, por exemplo, agora temos as redes sociais, podia-se evangelizar através das redes sociais. Pensas que há um longo caminho ainda para conseguirem cativar mais jovens para a Igreja? Sim, eu acho que esse, graças a Deus, e digo graças a Deus intencionalmente, é o eterno problema da Igreja.
É como levar o Evangelho aos homens do seu tempo, não é? Nós estamos muito preocupados com a nossa situação atual, não é? Porque, de facto, não é só uma época de mudanças, é uma mudança de época. Mas se formos olhar a história da Igreja para trás, outros tempos não tiveram desafios menores que os nossos, não é? Estes são os desafios que nos tocam viver neste tempo, não é? Mas, respondendo concretamente à pergunta, sim, eu acho que a Igreja tem que continuar nesse esforço que é quase original da Igreja, desde os primeiros tempos, de chegar, não é? A Igreja primeiro estava implantada só quase num povo, não é? E depois percebeu que tinha que ir para os outros povos. Percebeu, depois tinha que ir para outros continentes. Percebeu que se tinha que inculturar nesses outros continentes, não é? E isto mostra como é a dinâmica da Igreja. O Evangelho e a Igreja nunca estão totalmente inculturados. É sempre preciso fazer um trabalho de inculturação, não é? E esse trabalho não é menor hoje, não é? De facto, as redes sociais são um grande desafio. Mas acho que aqui também a Igreja... E atenção, eu sou, e também na minha ordem, sou um dos principais defensores e estamos a dar passos bem consolidados para apostar nas redes sociais. Por exemplo, nós estamos, os carmelitas, a fazer uma grande aposta em tudo o que é multimédia. Nós transmitimos diariamente laudes e vésperas para que as pessoas possam acompanhar e rezar em casa, ou no telemóvel, onde estão, não é? E também agora vamos começar, em ordem à Jornada Mundial da Juventude, também com um projeto mais juvenil nesse sentido. Agora, a Igreja também tem uma sabedoria que é, há coisas que passam. Há coisas que valem a pena e há coisas que passam, não é? E às vezes a Igreja ir com uma certa calma não é mau. Não é mau de todo. Porque vai percebendo em que é que deve apostar e em que é que não deve apostar. Agora, também é verdade que há um certo atraso, não é? Com calma, mas não parados, não é? E às vezes ainda estamos um bocadinho parados. E acho que o Evangelho nunca foi tão pertinente como hoje. E quando um jovem conhece Jesus Cristo, pelo menos essa é a minha experiência, esse jovem agradece muito isso. Porque hoje a vida às vezes pode ser vivida com um sentido muito efêmero, não é? E Jesus Cristo, quando o conhecemos, abre-nos um horizonte novo. E isso dá alegria, dá sentido à vida. Portanto, eu acho que o trabalho de evangelização nunca foi tão necessário como hoje. Acho que a juventude nunca precisou tanto de Jesus como hoje. Agora, há um trabalho eterno de fazermos Jesus Cristo chegar aos jovens. E acho que aqui o meio é a amizade. É uma relação muito próxima. Claro que nós podemos apostar nas redes sociais, claro que nós podemos apostar tudo isso e devemos apostar. Mas eu acho que é o tu a tu, a relação pessoal com cada jovem, que pode levar o jovem a fazer a experiência de Jesus. Vou terminar aqui com uma frase que de certeza que vais reconhecer, que é que eu imite Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Hoje, se voltássemos ao Renatinho, pequenino, hoje continuavas com este caminho ou serias outra coisa? Continuava com este caminho, sem sombra de dúvidas. Nós temos aqui esta expressão, a gente feliz com lágrimas, não é? E às vezes, pronto, a vida também tem as suas dificuldades, tem as suas sombras, mas eu sou imensamente feliz na minha vocação. E isso não se disfarça. Há momentos difíceis, há lutas diárias comigo próprio, ou seja, eu sou a primeira pessoa que tem que mudar. Há coisas que eu vejo à minha volta que também acho que não estão bem, e outros também veem coisas que não estão bem, e também veem coisas que não estão bem. Há uma luta diária e estas lutas às vezes são dolorosas, podem ser dolorosas, não é? O mundo também às vezes é muito hostil ao nosso estilo de vida e fala-se hoje tanto de liberdade, mas não há assim tanta liberdade como se apregoa, não é? Mas ainda que às vezes com estas lágrimas, que eu acho que são a minha concretização da tal cruz, não é? Eu sou imensamente feliz. E como digo, o que Jesus me deu é muito, mas muito, mas muito maior e melhor do que aquilo que eu alguma vez podia ter imaginado ou sonhado. Isto é melhor que o melhor dos meus sonhos. Portanto, se voltasse atrás, eu acho que só teria sido mais cedo carmelita. Pronto, muito obrigada pela tua presença. Espero que esta entrevista também possa ajudar quem está a tentar descobrir a sua vocação e esperamos na nossa Vila Nova, aqui na Terceira, sempre por ti e que possas um dia regressar e dar o teu testemunho a todos que pelos teus caminhos se cruzam.
Por hoje despeço-me de si com esta entrevista especial, mas com o compromisso de regressar já amanhã. Até lá!